novos padrões, novos desafios. Reconfigurações da profissão. Em 1960, numa matéria dedicada à venda de carros, um cronista fez as seguintes considerações: sem mecânicos competentes, melhor seria fechar a oficina. Toda agência precisa manter um programa de treinamento e de aperfeiçoamento de seus mecânicos. E as relações entre mecânicos e dirigentes devem ser cordiais. Os mecânicos devem trabalhar com prazer. As condições de trabalho devem ser as melhores possíveis. É dever do mecânico chamar a atenção para outros serviços adicionais que precisem ser feitos, a fim de que o dono do carro os autorize. Ver-se que os profissionais estavam sendo estimulados, ou constrangidos, a adotar novos comportamentos. Uma matéria sobre a limpeza das oficinas sugeria: torne cada mecânico responsável pela manutenção do asseio e limpeza do espaço que lhe cabe para trabalhar. O proprietário, nesse olhar, não deveria permitir que o estabelecimento tivesse um aspecto de sujeira, com graxa e latas atiradas pelo chão. O autor atacou até mesmo um dos costumes que mais usualmente integra o imaginário popular dos mecânicos. Não deixe o empregado colar figuras nas paredes, gravuras de folhinhas, ou de artistas de cinema ou semelhantes. Esse hábito foi inspiração para que, desde meados da década de 1960, a Pirelli venha lançando seu famoso e celebrado calendário, vigente até os dias de hoje. Fazendo referência a tal costume, em 2017, foi lançado o filme A Moça do Calendário, dirigido por Helena Ignaz, que narra a história de Inácio, que trabalha como dançarino à noite e mecânico de dia. Seus sonhos se condensam num amor platônico pela mulher, que vê estampada no calendário na parede da oficina onde trabalha. É interessante observar que um dos panos de fundo é a pressão que se faz para que o profissional trabalhe mais, demonstre maior produtividade. Até bem pouco tempo, aliás, muitos estabelecimentos distribuíam calendários ou folhinhas como propaganda. Talvez o hábito tenha sido mesmo originalmente fomentado pela indústria automobilística, atenta ao fato de que era muito masculino o ambiente das oficinas. Em relação a isso, há uma profunda mudança que merece ser considerada. No decorrer do tempo, criou-se o mito de que ter um carro era um fator que atraía a atenção feminina, algo que foi largamente registrado na literatura, no cinema, na televisão e em muitas propagandas. Quando as mulheres começaram a dirigir, uma série de preconceitos e estereótipos vieram à tona, considerando-as menos capazes de conduzir bem os automóveis. Várias foram as iniciativas concretas para constrangê-las, mas seria impossível impedi-las. Elas foram conquistando espaço, fruto das próprias reivindicações e lutas por maior respeito e possibilidade de participação nos espaços sociais. Por mais que hoje ainda persistam visões ultrapassadas, não é mais estranho que elas sejam motoristas, um processo que veio se delineando no decorrer do século XIX. Já em 1930, identificou um cronista: os costumes modernos outorgaram à mulher uma nova conquista: o automóvel. Em todo caso, a verdade é que Eva conduz o volante com graça e segurança. Alguns cronistas americanos atribuem à mulher uma influência salutar sobre a indústria automobilística. Efetivamente, esses impactos podem ser sentidos na produção dos automóveis, mas também, e talvez fundamentalmente, na dinâmica dos espaços relativos ao artefato, que devem se reconfigurar para serem menos masculinos e mais respeitosos, tendo em vista a presença feminina. Seguramente, isso incidiu sobre o ambiente das oficinas mecânicas. Em março de 2021, os dados do Departamento Nacional de Trânsito apontaram que 35% das carteiras nacionais de habilitação eram de mulheres, cerca de 25,8 milhões de pessoas. As oficinas têm que se adaptar para dar conta desse público exigente. Aliás, não surpreende que esteja crescendo o número de estabelecimentos dirigidos por mulheres, bem como de mecânicos do sexo feminino. A oficina Meu Mecânico, de Brasília, tem se destacado por oferecer serviços de reparação automotiva para mulheres de forma inovadora.
Por sua proposta, o estabelecimento ganhou o Prêmio Empreendedor Destaque de 2011 e 2012, e o Prêmio Sebrae Mulher de Negócio em 2013, para Águida Oliver, a proprietária. Essa foi uma mudança muito importante, mas apenas uma das quais os mecânicos tiveram que considerar para dar sequência ao seu trabalho. Nas últimas décadas, diversas foram as ocorrências do cenário nacional que impactaram a profissão. De um lado, cresceu o número de proprietários de automóveis. De outro, abriu-se o mercado automobilístico. O pesquisador Arthur Transola Santos se debruçou atentamente sobre o tema. Para ele, na década de 1990, a abertura da economia do país acabou impulsionando o processo de modernização da indústria automobilística brasileira na medida em que gerou a necessidade de aperfeiçoamento para que se enfrentasse o aumento da concorrência. No olhar do pesquisador, uma das principais formas de inovação, a automação industrial, abriu possibilidades para que as montadoras no país utilizassem vários equipamentos assistidos por computador, incluindo robôs, que passaram a realizar tarefas antes desempenhadas por trabalhadores. As mudanças no cenário industrial nacional e internacional incidiram também nas empresas, cujos serviços mantêm relações múltiplas com os automóveis. Vemos surgir iniciativas como o Grupo Cosan, cuja história remonta aos anos 1930, e que hoje atua simultaneamente em setores, como o de energia e combustível, por meio da Raizen, que dá seguimento às atividades da já tão conhecida Cel, e da Compaz Gás e Energia, e de lubrificantes, por meio da Move, que dá sequência à produção e distribuição da marca Mobil, bem como no ramo de logística com base ferroviária, por meio da Rumo. Tais mudanças incidiram de maneira multifacetada sobre o trabalho dos mecânicos. A pesquisadora Laura Sena Ferreira percebeu que no setor de serviços, a implementação das novidades dos processos de racionalização não foi tão imediata, e isso se deu devido à pulverização dos estabelecimentos, à dificuldade de padronizar procedimentos, ao fato de o ramo concentrar um grande número de trabalhadores autônomos e de pequenas empresas, e, sobretudo, ao estilo do ofício do mecânico. Isto é, no decorrer do tempo, se desenvolveu uma cultura profissional muito consolidada, que demorou, e na visão de alguns ainda segue lenta, a reagir às transformações necessárias. Parte dessas transformações se tornaram exigências de um mercado progressivamente competitivo. Uma marca desse novo momento foi a certificação concedida pela Automotive Service Excelência, ASI, para os mecânicos. Criada 2 anos depois do Instituto de Qualidade Automotiva, IQA, em 1994. Isso resultou num belo ganho para o profissional, mas também significou o aumento de cobranças, inclusive em relação à legislação de meio ambiente, saúde e segurança. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, em sua norma técnica 15.681, publicada em 2009, rege a qualificação de mecânicos de manutenção de veículos automotores, informando que sua competência geral é diagnosticar falhas e realizar manutenção preventiva, revisar e corretiva, reparar, de veículos automotores, planejando seu próprio trabalho, consultando manuais dos fabricantes e seguindo normas específicas técnicas, de segurança, qualidade e meio ambiente. Parece simples, mas o próprio documento demonstra a complexidade da profissão. Uma observação: na Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, há muitas atividades diferentes, que integram a família 9.144. Mecânicos de manutenção de veículos automotores. Para fazer jus ao grande número de profissionais envolvidos, citamos pelo menos a categoria de mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares, afinador de motores de automóveis, alinhador de direção, alinhador de rodas, auxiliar de mecânico de autos, encarregado de montagem de caixa diferencial, mecânico de amortecedores, mecânico de auto em geral, mecânico de automóvel, mecânico de chassis, mecânico de câmbio, mecânico de direção e freios de automóveis,
mecânico de freios de automóveis, mecânico de injeção eletrônica, mecânico de instalação de freios, mecânico de manutenção de automóveis, mecânico de manutenção de motores a álcool, mecânico de motor a gasolina, mecânico de motor de explosão, mecânico de radiadores, mecânico de socorro, mecânico de suspensão, mecânico de testes de automotores, mecânico de veículos, mecânicos de veículos automotores, oficial mecânico de veículos, reparador de veículos automotores, retificador de motores a diesel, retificador de motores a gasolina, retificador de motores a álcool, retificador de motores de automóveis, retificador de motores de carros, retificador de motores de explosão, retificador de motores de veículos. O Anuário da Indústria da Reparação de Veículos do Brasil /2020 divide os estabelecimentos em 4 subclasses: acessórios, serviços, borracharia, colisão, mecânica. Além disso, neste livro, utilizamos o termo genérico automóveis, carros, mas há ainda as motocicletas e os veículos pesados. Ou seja, são muitas as possibilidades de atuação. E com elas, muitos também são os desafios que pendem sobre os mecânicos dos dias atuais, que resumem-se em 3 grandes aspectos. Domínio da tecnologia. Obviamente, o setor sempre foi dependente do desenvolvimento tecnológico, e os mecânicos estiveram disponíveis para aprender as novidades que aperfeiçoavam os veículos. Porém, nas últimas décadas, isso se acelerou muito, e o domínio de um conjunto cada vez maior de habilidades e conhecimentos se faz necessário. Controle da gestão do negócio. A fim de potencializar os lucros dos estabelecimentos, é exigido dos mecânicos maior controle do uso do tempo, recursos, peças e suplementos. Mais ainda, eles devem saber operar equipamentos sofisticados, o que requer outros conhecimentos relacionados à capacidade de investimento do proprietário. Além disso, a relação pessoal e de trabalho em grupo é algo bastante valorizado. Perfil do negócio: oficinas mais limpas, maior controle dos processos de funcionamento, recomendações de cuidados na apresentação e no relacionamento com o cliente são algumas das exigências que interferem no trabalho cotidiano dos mecânicos. Há um outro desafio que precisa ser citado. Dados de 2019 indicam a existência de 121.181 empresas do ramo. Trata-se de um bom resultado depois de anos de declínio, iniciado em 2014, decorrência dos problemas econômicos do país. Porém, o ano de 2020 foi marcado pela crise pandêmica que tomou o planeta. Os impactos na economia foram brutais. Mais uma vez, o setor teve que se reinventar, recriar suas estratégias de atuação e comunicação, e aprimorar seus serviços para se manter e se recuperar. Mudanças, enfim, não param de ocorrer. A cada ano, mais e mais é exigido dos mecânicos. Progressivamente, aponta-se para um perfil simultaneamente mais especializado e amplo, no sentido de extrapolar o conhecimento técnico. Sem que deixem de existir os antigos padrões, nascerão oficinas atentas à necessidade de contratar um mecânico com esse novo perfil. E os profissionais de reparos vão seguir tentando dar conta das novidades. Um aspecto, contudo, não mudou, nem vai mudar. Desde sempre, o mecânico, personagem por vezes menos reconhecido socialmente, apesar de sua enorme importância, foi e seguirá sendo fundamental para o progresso do país, para o bem-estar das pessoas e para que a mobilidade urbana seja garantida. Sem medo de errar, podemos dizer: se o mundo que tem origem no século XVIII é marcado pelo movimento e pela velocidade, o mecânico é uma espécie de misto de curandeiro, médico, mago, cientista. Sem ele, a tribo corre o risco de parar. Esse é um planeta que não pode, nunca, parar.